Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite para vocês aí, tá pessoal? Graças a Deus, tá pessoal? A gente ainda continua aqui nessa realidade, tá? Com toda a dificuldade do mundo que a gente encontra aqui nessa realidade, a gente continua, mas é uma oportunidade, né? Que esse Deus nessa espiritualidade está nos dando para continuar a fazer o nossa missão de vida, o nosso propósito de vida aqui, tá? Que a gente veio fazer. Então, tudo está cooperando para o bem que a gente cumpra essa missão aqui nessa realidade, tá, pessoal? Uns estão dormindo, outros estão acordados, mas estão aqui para que cumpra essa missão. Entende, pessoal? Esse propósito que está na alma de cada ser humano que está aqui, de cada ser espiritual. Entende? E a gente precisa entender isso. Então, pessoal, tudo que a gente consegue, tem nessa realidade, tudo que a gente faz aqui, tudo isso, tá? Existe, como é que se diz? Depende do meio, da influência, né? E de cada século, você vê que cada século tinha um certo comportamento das pessoas, entende? Então, por isso que as coisas que você tem, as coisas que você consegue, tá, pessoal? Que você tem agora no momento, esteja agradecido por isso, entende, pessoal? Porque se a gente fica colocando o nosso parâmetro de vida com essa realidade, as coisas que eu tenho aqui, a gente coloca como parâmetro esse o objetivo de vida, a gente vai se desviar da espiritualidade, vai perder o caminho. É por isso que Paulo escreve isso lá, né? O que querem ficar rico cai em cilada em tentação. Ah, irmão Samuel, mas a gente não melhorar de vida, não? Ter uma casa, um carro melhor, né? Uma vida aí no melhor restaurante, essas coisas. Isso é ilusão do tempo moderno, pessoal. Que todas agora as consciências ficam desejando essas coisas. É agora essa ilusão do tempo moderno, foi colocado isso na sua consciência. Veja, eu estou falando de um tema intrínseco do ser humano, que é o nosso tema é o que é o superego espiritual. Teve algumas pessoas que ficaram assim, né? Porque não conhece Freud, não sabe, conhece coisa religiosa, acha que isso não estava na Bíblia. Mas ontem eu já dei uma palhinha aí mostrando na Bíblia, não foi? A pessoa nunca tinha visto isso, é porque você não está com os olhos espiritual. Você está com o olho, a visão, na hora que você lê a Bíblia, é uma visão religiosa, uma visão, tá? E isso fecha, empata você ver as coisas que estão intrínsecas na nossa vida, na nossa consciência, tá? Então é isso, pessoal. Se a gente coloca o nosso parâmetro de vida com que a gente vai ter de coisas materiais, tá? E você sabe, né? Cada século, então, tem interferência da Matrix, tá? Para deixar certo tipo de pessoas pensando de certa forma. É por isso que eu falei, será que as pessoas que moram aqui na periferia, será que por que ela estava querendo? Ou ela foi empurrada para isso? Ou foi massacrada, domesticada a pensar dessa forma, né? Porque teve um falando, essas pessoas de periferia, né, de bairro
mas para você ver uma sujeira, tem gambiarra, tem não sei o quê. Será que essas pessoas queriam se comportar assim? Ou foram levadas pelo sistema a se comportar desse jeito? Lembra do que eu falei ontem do ratinho? A gente está no laboratório? Então, o dono que ali que está manipulando, ele pode fazer levar. Entende, pessoal? Então, essas pessoas foram levadas a pensar dessa forma, a viver dessa forma. Entende? Então, quando fala de prosperidade, tá, pessoal? Essas pessoas não entendem, tá? Aí tem um lado que está bem abastado, né? Não é isso que a gente vê na nossa realidade. E a maioria dessas pessoas não estão vibrando no bem. Estão fazendo mal. Essas pessoas que estão aí, que têm dinheiro, têm regalia, estão vibrando no mal. Então, como é que aqui nessa realidade a pessoa que vibra no mal e está conseguindo as coisas materiais dessa terra? Você entende que não tem nada a ver com a frequência do bem, da prosperidade, porque aqui, por isso que o próprio, né, o mundo jaz do maligno, entende? Aí mais pessoas começam a vibrar nesse mal também. Como é que se diz? Inconsciente ou conscientemente, né? Começa a entrar também na ganância, enganar, começa a obter aqueles bens materiais. Olha aí a maioria, pessoal, que tem riqueza dessa terra. Olha o que, eles fizeram. A começar pelo o meio religioso aqui. Olha o que os pastores fizeram. A mentira, olha o trabalho que eles fizeram com a consciência das pessoas. Que agora eu estou aqui tentando, né, limpar a mente mental dessas pessoas para que essas pessoas voltem à espiritualidade dela, volte a se conectar com Deus, com o Criador, com a fonte. Olha o trabalho aqui que eu estou fazendo agora. Por causa disso. Foi por causa dessa ganância aí. Levou essas pessoas a fazerem isso com as outras pessoas. Para querer tirar dinheiro. E ainda continua, tá? Ainda continua aí trabalhando dessa forma aí, tá? Com todo tipo de ganância para querer dinheiro, tá? E colocando essa mensagem, esse pensamento na sua cabeça. Isso vai acabar, tá, pessoal? Tá com os prazos contados, tá? Vocês vão perceber depois que vocês entraram numa grande ilusão, tá? A ilusão aí da Matrix. E vocês vão falar, o que é que a gente fizemos, né? Na hora que tá dormindo é assim mesmo, tá, pessoal? Então, é isso, tá, pessoal? Por isso que quando eu vejo gente falando de prosperidade, é com esse pensamento raso, não com a visão holística da coisa. Então, com a visão reducionista, achando que a vida é só essa vida, né? Os apóstolos, mesmo que não tiveram vida abastada, poderiam reclamar com Deus. Ah, não tive vida boa, não. Isso foi uma injustiça. Tinha gente que tinha, na época dos apóstolos, tinha uma vida abastada, curtia a vida e eles. Entende, pessoal? A gente pode até pensar que Deus está sendo injusto com a gente. Entende? Então, a gente precisa, pessoal, quando eu estou vendo aqui, muitos, tá? Com a visão reducionista, a mesma coisa que falando de prosperidade, com essa visão, não com essa visão mais holística, essa visão olhando para o todo. Então, isso você está reducionista, está contaminado pelo meio.
Eu sinto muito, tá, pessoal? É a maioria, quando eu vejo falando sobre isso, não entende o que está falando. Está sendo incentivada pelo tipo de ganância de ter as coisas materiais aqui, achando que é dele, né? Que ele vai conseguir alguma coisa. É dele, nada é seu, pessoal. É emprestado. Se a espiritualidade me der coisas aqui, tá? E isso aumenta a inveja, aumenta, né? Olha aqui, pessoal, só é o meu canal aqui começar a crescer os membros, aí começar também, né, movimentar a energia do dinheiro, começar a ter as coisas, começar a aparecer aqui. Olha que você vai ver o que vai ter gente atacando aí, os invejosos aí, o que é que vai estar atacando a minha vida. Enquanto eu tô assim, tá? Tranquilizinho, pobrezinho, com os membrozinhos tranquilo, ele não tá nem aí, nem, como é que se diz? Esse daí não cheira, não fede nem cheira. Eles não dão importância, mas eu começo aqui a expandir o conhecimento para várias pessoas. Comece também a movimentar a energia do dinheiro dessa realidade. Começa a melhorar aqui, para você ver o que é que acontece. Você acha que meu lombo não vai estar, você tem que estar preparado o lombo, porque vai vir porrete, viu? Vai querer derrubar você. É assim que funciona aqui, pessoal, essa realidade. As pessoas não podem ver a outra melhor, principalmente aquela que vem de baixo, tá? Começa a ter uma coisinha, já começa as pessoas ter olho. Isso é coisas malignas, tá, pessoal? Porque de ver a pessoa bem, tá querendo ver a pessoa mal. Então, tem alguma coisa errada com você. Tem algum espírito contrário aí, tá? Mas é isso, a gente tá. Eu peço sempre a espiritualidade que me dê aquilo suficiente para eu me manter a minha família, tá? E poder ter tempo aqui de estar gravando essas coisas espirituais para você, para ajudar muitas pessoas espiritualmente. O que é o que está carente, faltando. Não estou aqui falando, você viu falando de prosperidade, mas as pessoas é que prosperam. Ela está ruim de saúde, melhora. Ela está doente espiritualmente, ela começa a se melhorar. Ela começa a ter coisas também, negócios, dinheiro. Teve pessoas aqui que tinha negócio, começou a prosperar na vida. Mas vê se eu estou falando disso, dessas coisas. Isso acontece de acordo com a própria espiritualidade, de acordo com a frequência que a pessoa entra, tá? Então, tá prosperando para que ela também, né, prospere, ela comece também a fazer o bem, comece a dividir essa prosperidade. É o que acontece com as pessoas, tá? Quando elas ganham, começam a reter. Ela não quer distribuir. E aí tá, a espiritualidade tá ali olhando, tá olhando o seu pezinho, o seu pezão, sua mãozinha, tá? Ele tá olhando. Então, eu lhe dei capacidade de você obter para ajudar várias outras pessoas, você está trancando. Então, o que é que acontece? O universo não trabalha assim. É dando que se recebe. Tá claro, pessoal, mas parece que essas pessoas não conseguem entender, tá? Parece que prosperidade é só ele vem, é só para eu reter, é só para eu ficar rico. Entende, pessoal? Eu sinto muito. Isso é uma visão reducionista, não é uma visão holística, uma visão do todo. Então, precisa ainda crescer mais a consciência, tá? Tomar um chá aqui, porque até eu dormir ontem, a minha barriga não estava bem, tá, pessoal? Acordando aí várias vezes na noite aí. Mas graças a Deus consegui dormir e dormir um sono um pouco profundo
que eu acho que eu tive uma saída do corpo, tá, pessoal? Eu lembro que eu estava num lugar, num pasto assim, verdejante, tá? Bonito. Eu não sei se era aqui no parque da cidade, né? Era parecido assim, o parque assim verde, aí tinha umas matas lá, bonita, e tava assim vazio, mas só que lá embaixo eu via um menino, eu fui lá de encontro a ele. E esse menino lá, ele parado assim, olhando para mim. Aí fui lá, perguntei, né? Cadê as pessoas? O que é que está acontecendo? Ele disse, olha lá, ó, olha para o céu lá. O menino mandou olhar para o céu. Quando estou vendo luzes, bolas de luzes, né? Brilhante, né? Muitas bolas de luzes assim, arrodeando, tava me arrodeando o menino, assim na mata, né? Aí eu olhava de que é isso? Ele disse, olha direito. Ele disse, olha direito. Aí quando eu olhei, eu via que era aquela bola de luz, ela tinha se formava, né? Transformava em um formato humanoide. Então, cabeça, né? Braço, né? Ela se formava. Eu digo, nossa, o que é isso? É anjo? É anjo, é? Aí o monte se transformou assim, aí ficou rodeando a mata, aí ficou. Aí quando eu voltei, que eu olhei pro menino também, o menino se transformou em uma bola de luz e sumiu. Aí eu olhei assim, olhei aí, eu acordei. Então, tive esse. Mas era muito real, eu não sei. Eu pensei que eu estava aqui no parque da cidade, né? Que aqui tem um parque da cidade. Então, são os. Nossa, irmão, isso aí é loucura. Então, são experiências, tá? Que às vezes eu tenho, tá, pessoal? E eu tava até com a dificuldade, que eu tava com a barriga mal, eu tava acordando indo pro banheiro. Mas depois que eu, né? Aí eu dei uma melhorada, eu dormi e aconteceu isso, tá, pessoal? Mas é isso, tá? São experiências da nossa consciência. Tomar mais um chá e vamos para o nosso estudo, pessoal. A gente tá falando de uma coisa intrínseca, né? Que é o superego espiritual. Eu acho que agora você já, como é que se diz? Já tem ideia do que é esse superego espiritual, né, pessoal? A gente já tá na vai para a quinta parte. Ontem a gente falou da terceira parte, não foi? Ou da quarta parte, não foi? A quinta? A gente vai para a quinta ou para a sexta? Eu nem sei mais, viu, pessoal? Só olhando aqui, tá? Pera aí, deixa eu ver aqui. Tal, a gente tá na. A gente vai para a sexta parte, então a gente falou a quinta parte em ontem, pessoal. Tá? É isso, mas vamos continuar esse estudo que a gente está estudando, né? Eu ontem falei sobre muitas coisas, tá? Dei exemplo aí de a energia sexual, então, e teve uma pessoa aqui, né, que me conhece e disse, ela assistiu o vídeo, aí disse, rapaz, isso é polêmico, rapaz, você tá mexendo, isso é polêmico. Eu digo, é claro. Por quê? Porque as pessoas não ainda sabem lidar com a energia, principalmente a energia sexual. É um problema hoje na humanidade, tá? Não sabe lidar com essa energia, tá, pessoal? E a maioria dos bloqueios inconscientes do nosso superego, né? Você vê que diz que começa na criança a partir dos 5 anos de idade. Vai formando ali pelas coisas, né? Pelas proibições, intervenções que a nossa família, a sociedade vai fazendo no nosso campo mental, né? Os conceitos religiosos é o que a gente está falando, que a gente também cria esse superego espiritual, né?
que a gente fala aqui que esse superego espiritual é o superego espiritual, é uma fusão entre o termo freudiano com o conceito da espiritualidade. Então, é essa fusão que é representado como uma voz, então, na espiritualidade, esse superego é representado como uma voz moral internalizada que representa valores sociais e culturais, gerando culpa e ideia de perfeição, como uma dimensão de valores espirituais ou religioso, onde a ideia de certo e errado se baseia em um preceito divino ou de fé, agindo como juiz. Então, o superego, que é no conceito da espiritualidade, age como juiz interior que busca retidão moral e espiritual, muitas vezes gerando conflito entre o desejo do id. Então você sabe, o id que Freud fala é o instinto primitivo. Então o instinto primitivo que a gente tem é composto por esse homem do desejo, o homem do ego, o homem que deseja coisa, o homem que quer coisa, o homem que quer riqueza, o homem que quer prosperidade, o homem que quer muitas mulheres, o homem que quer. Então é esse homem, tá? É esse instinto primitivo que o superego ele vai bloquear, né? Então, e busca, né, pela santidade e pelo ideal divino. Então, o superego, quando ele está equilibrado, ele vai fazer você buscar essas coisas divinas. Mas tem que ser de uma forma equilibrada, tá, pessoal? Não também, se ele está desequilibrado, você busca também essas coisas de uma forma desequilibrada. É por isso que muitos religiosos, tá? Ficam muito severos, ficam muito. Então, isso atrapalha até a vivência dele nessa realidade. Vá ver lá com sua mãe. Vá. A minha netinha aqui também, ó. Meu Deus. E pergunta lá ela, vá. Não, tô gravando, é meu vídeo, tá? Eu não posso sair agora não, que eu tô aqui, tá? Depois veja lá com ela. Meu Deus, pessoal. Tá? Mas é isso. Então, a gente viu isso na primeira, na segunda e na terceira. Então, já tira minha atenção, tá, pessoal? Então, a gente tava falando isso, tá? E a gente entra em conflito, né? Entre esse desejo do id e a busca pelas coisas da santidade. As coisas que a gente busca, que é essa parte divina que está dentro da gente. E essa parte divina é uma parte que veio da fonte, que veio de Deus. Então, por isso que a gente é Deus também, pessoal. Porque a gente tem essa parte divina. E o que é que o inimigo quer fazer aqui? Que a gente fique dormindo. Se a gente fica dormindo, a gente mata esse Deus que está dentro da gente. A gente mata essa parte divina, essa luz da gente vira as trevas, né? E o próprio Cristo disse: se sua luz foi a treva, quão grande trevas você. Então você vai se tornar um demônio. Foi o que aconteceu com os anjos caídos. Eles se desconectaram da fonte, da fonte criadora, que é Deus, tá? Então, eles agora estão mortos espiritualmente. Eles estão mortos espiritualmente. Eles estão mortos espiritualmente, né? E como é que se diz? Se tornaram demônio. E agora estão aqui, presos nessa realidade, tá? Abusando aí, muita gente aí, tá, pessoal? Tá fazendo aí os planos dele maligno, querendo dar certo aí, tá? E é isso. Então, por isso que a gente tem essa luta, né? Já dentro da gente, a gente tem essa luta. Então, a gente viu isso na primeira, né? Segunda, terceira, quarta parte, né?
E ontem a gente falou da quinta parte, né, pessoal? Quinta parte, falou. E aí a gente entrou agora no conceito da, da escritura, que aí eu perguntei, será que a Bíblia fala sobre esse superego, pessoal? O superego é um ego super forte. Então, a Bíblia fala de ego. Foi o que a gente leu ontem aqui, Romanos 12, 2. Não se amoldeie ao padrão deste mundo, mas transformá-lo pela renovação da sua mente. Então, mente tem a ver lá com o ego, para assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que se diz? A gente, né, precisa trabalhar a nossa mente, vai transformando. Então, limpando a sujeira que foi colocada, às vezes, pela nossa família, pela sociedade e também pela religiosidade, pela religião. Foi colocado no nosso campo mental. Entende? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso. Como é que se diz? E limpando essa sujeira que foi colocada. A ver, porque a nossa família passou crenças limitantes para a gente. E está no nosso campo mental, né? Que Freud fala que é a nossa instância psíquica. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Então, e isso, tá? A gente tá se limpando, é por isso que a gente tá sujo. Então, quando Deus nos chama, desperta a nossa consciência para começar a limpar essas coisas. Por isso que ele diz: sai do meio dela, povo meu. Então, ó como já o negócio aqui já estreita, tá, pessoal? Entende? Então, o que é que acontece? Então, Deus fala: sai dela, povo meu. Por quê? Para que você comece a se limpar. Então, você sai da religiosidade que está aí. Você sai da religiosidade. Por isso que a maioria que despertam, tá, pessoal? Dificilmente ele fica preso à matrix religiosa. Dificilmente. Tá? Aqueles que ainda não despertaram, eles ainda estão vibrando na vibração dessa religião. Então eles ficam presos. Tem que se limpar disso. Então, limpar aí o seu superego das coisas, crença religiosa que foi colocada no seu instância psíquica, no seu campo mental. Então é esse trabalho que a espiritualidade começa a fazer no nosso interior. Tirar também crença limitante como é que se diz, que os nossos familiares, então que a sociedade, né, que a gente, você foi para a escola ou você foi para a faculdade, colocaram no seu campo mental. Então a gente está limpando desses enganos, tá, pessoal? Desses enganos que essa Matrix preparou, sujou o nosso campo mental. Então, por isso que nosso ego está em desequilíbrio. Não é um ego saudável que ele busca as coisas espirituais com equilíbrio. Então, é o que a gente está fazendo agora. Você entende agora? Então, é isso, é por isso que ele disse, aí você vai experimentar boa, quando você renovar a sua mente, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aí você experimenta as coisas espirituais. Aí vamos lá, sexta parte, né, pessoal? 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outro, eu mesmo não venha a ser reprovado.
Olha aqui, Paulo. Paulo estava dando murro no corpo dele. Não, pessoal. É uma metáfora para ele falar que ele não deixa o ego, né? Esses desejos do id dominar a consciência dele. Por quê? Ele sabe que ele é a consciência. Os apóstolos sabiam disso. Por isso que Paulo diz: procuro conservar minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Então, ele sabia que ele era a consciência. Então, por isso que ele está falando assim, mas esmurro o meu corpo, então, o corpo físico, que é o homem do desejo, né? E faço dele meu escravo. Então, ele tem que estar em obediência à consciência, para que depois de ter o pregado a outro, então, pregado a mensagem, o evangelho, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, eu venha praticar coisas que eu possa ser reprovado. Veja, pessoal, que então tem que dominar esse homem do desejo, entende? Mas severamente, não, em equilíbrio. Então, Paulo disse: tem que fazer do meu corpo, do meu id, do meu instinto primitivo, o meu escravo. Ele tem que estar a meu favor. O meu ego tem que estar ao meu favor. Então, eu vou usar todas as coisas aqui que é permitido, né? Por isso que ele falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, não é tudo que eu vou fazer aqui nessa realidade. O ego vai proibir coisas que não é inaceitável eu fazer nessa realidade. Então, ele começava a equilibrar o ego dele, né? A espiritualidade dele com a verdade. Então, a verdade equilibra, traz esse equilíbrio para você fazer do seu corpo, né, do seu homem do desejo, o seu escravo. Calma, você vai ter sua recompensa. Calma. Então, você ter equilíbrio, controlar as energias do corpo. É porque a gente tem que controlar as energias, pessoal. A gente é igual aquele cara, o mestre de Yoda, que controla as energias. Tá? Então, o que mais, pessoal? Salmo 19, versículo 13. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Então, olha a oração, pessoal, do salmista, que ele está pedindo a Deus, pessoal. É o que a gente tem que pedir também, né, pessoal? Pedir força, então, nos conectar à fonte, a Deus. Pedir força para fazer o quê? Igual o salmista: livra-me também do pecado que cometo por vontade própria. Então, ele está falando, essa vontade própria é o desejo, o homem do desejo, isso que vem da pessoa. Então, livra-me disso, então faz-me ter força para eu controlar esse instinto primitivo que a gente tem, que é a vontade do homem, o homem inferior, o homem do desejo. Ele tem vontade própria. E se tiver descontrolado, tá? Pode levar você, a sua consciência, para a beira do abismo. Quantos estão andando aí segundo os seus desejos? Quantos estão sendo levados para o abismo, pessoal? Para o sofrimento. Então, por isso que o salmista está orando: livra-me também do pecado que cometo por vontade própria. Então, vontade do homem, do desejo. Não permita que ele domine. Então, não permita que ele domine a consciência. Porque quando o pecado domina você, o ego, você cai na inconsciência. Então, você não tem mais consciência. Então, quem domina você, né? É igual os homens falam, né?
quem está me dominando é a cabeça de baixo e não e não a cabeça de cima. Então ele quer dizer que o desejo está controlando ele. Tá? Tem muitos homens que estão assim, pessoal. Se você não tem o controle, tá, pessoal? Fuja. Por isso que a palavra diz, fuja de toda aparência do mal. Fuja para quando você restaurar o seu equilíbrio, aí você pode resistir, mas fuja, tá? Então, ele está pedindo aqui que esse pecado, né, não permita que ele domine a consciência, né? Assim, então, ele diz, assim serei uma pessoa direita. Então, é uma pessoa que está andando equilibrado. E ficarei livre de graves pecados da desobediência a ti. Então, você fica livre da desobediência ao Criador, à fonte. Tá? Então, você está livre. Se você encontra o equilíbrio, você se livra. Por isso que na frequência de Cristo, né? O próprio Paulo escreve, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há. Então, não há condenação mais para aquele que está na frequência de Cristo. É o que a gente está aqui tentando, né, pessoal? Se afinar, entrar nessa frequência para que não tenha condenação para a gente. Entende? Se você der uma escorregada, você volta para a frequência. Você sabe a frequência. Então, opa, deu uma escorregada aqui, volta para a frequência. Não tem o que fazer, pessoal. Né? Você pode dormir várias noites aí, acordar. É o mesmo trabalho que a gente está fazendo. É o mesmo trabalho aqui nessa realidade. Aí o que mais, pessoal? Provérbio 16, versículo 18. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Então, soberba, né, pessoal? Uma pessoa soberba são coisas, frequências que vêm do homem do desejo, o homem do ego. É o que acontece, tá, pessoal? Com muitas pessoas ela tem uma posição aqui nessa sociedade, ela tem dinheiro, então ela começa a se sentir aqui no meio religioso mesmo, aí aí ele coloca o título, eu sou pastor, sou reverendo. Então começa a entrar na soberba, então foi a queda de muitos aí, muitas pessoas que começaram até bem na espiritualidade, mas terminou mal, terminou na queda. Eu não quero dar risada, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas isso que aconteceu agora com a maioria dos líderes religiosos. Olha como estão tudo aí com a mente gananciosa atrás de dinheiro. Olha como estão essas pessoas, pessoal. Olha o que elas passaram como mensagem para essas pessoas. Turbaram a mente dessas pessoas. Olha o que eles fizeram. Vocês não sabem o que fizeram. Vocês vão dar conta dessas coisas. E usando, tá? As escrituras de Deus, né? Que foi deixada aí para orientar as pessoas corretamente. Vocês, usado pela ganância, pelo o inimigo aí, enturbaram a mente de muitas pessoas. Por isso, pessoal, que no meu canal aqui, a maioria vieram desses grupos, principalmente dos evangélicos. Nossa, e com a mente totalmente perturbada. Tá aqui. Vocês são prova aqui. Tá? Vocês vieram tudo com a mente perturbada. E hoje quando elas começaram a me assistir, começaram a se equilibrar. É por isso que tem aí até gente de outro grupo religioso assistindo escondido aí. Tá parecendo que o meu vídeo é proibido. Gente me contaram, tá, pessoal? Que a pessoa assiste lá no celularzinho, escondidinho, aqui o meu vídeo que eu gravo aqui, tá, pessoal? O nosso estudo aqui, né? A nossa novela do dia a dia. Entende?
Eu espero que, né, como é que se diz, essa pessoa, tá, pessoal, ela comece a perceber, comece despertando a consciência dela. Mesmo ela, Deus está vendo ela, a espiritualidade está vendo que ela está assistindo escondida, mas ela pensa que está se escondendo de alguém. Isso é o ego, tá, pessoal? Isso é o ego, coloca a máscara, porque ainda ela vai para o grupo, né? Ela não quer dizer assim, ah, tá assistindo o vídeo do irmão Samuel. Se tornou proibido o meu vídeo, tá? Eu sinto muito, tá? Mas é isso, continue aí, vocês que assistem escondido. Eu vejo que, por isso que eu vejo, tá, pessoal? Uma audiência, uma visualização muito grande nos meus vídeos e pouco like, às vezes pouco comentário, né? Porque essas pessoas não se manifestam. Para que ninguém outro que entre no meu canal não veja que ela assistiu meu vídeo. É por causa disso, tá? Mas tá tudo certo, tá? Importante que você esteja assistindo. Então, a soberba procede à ruína, então vai cair essa pessoa. A altivez, então, o que é a altivez? É aquela pessoa que acha que é melhor do que eu, então está com altivez, um espírito, então a queda vai ser certa. Foi o que aconteceu com muitos líderes, né? Caiu, tá, pessoal? Então, vamos nos tornar humildes, tá, pessoal? Aí ele fala, Filipenses 2, versículo 3 e 4. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogio, mas seja humilde e considerem os outros superior a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, olha a instrução que Paulo começa a passar para os irmãos. Por que Paulo está passando essa instrução para a consciência dos irmãos? Para que ele não entre na soberba, pessoal. Isso aqui é para que não entre na soberba, no o egoísmo, não caia no egoísmo. Então, em frequências baixas. Então, essa frequência aqui é evoluída. Então, ele disse, quando você está fazendo alguma coisa, não faça por interesse pessoal, por desejo tolo de receber elogio. Olha aqui, pessoal. Se eu fosse fazer isso aqui para interesse meu de ganhar dinheiro ou receber elogio, ah, irmão Samuel, você é maravilhoso. Se eu fosse fazer isso aqui, né? Porque eu não tinha membro, né? Agora que tá tendo aí os membrozinhos, uns inscritos no meu canal, eu nem começava o trabalho. Entende? Então, por que ele está falando isso? Para que você não entre na frequência de altivez, de soberba, de egoísmo. Então, ele disse: seja humilde e considere os outros superiores a vocês. Menos que, mesmo que ninguém procure, considere os outros superiores a vocês, mesmo que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mesmo que as pessoas estão procurando o seu próprio interesse, mas também o dos outros. Então, não procure somente o seu interesse, procure dos outros, então, procure ver o bem dos outros. Então, por isso que eu agradeço, tá, pessoal? Deus me permitiu, me deu capacidade para eu estar aqui gravando esse vídeo, porque eu não estou só buscando o meu interesse aqui, porque eu poderia estar buscando aí dinheiro, eu poderia estar fazendo outra coisa, tá? Então, se eu não recebo nada, se eu não ganho nada, se eu estou aqui fazendo e estou ajudando vocês, muitas pessoas aqui ainda depois vêm me agradecer, tá? Agradeça a Deus, tá? Nunca me agradeça, tá, pessoal? Eu não sou digno de agradecer. O único que é digno de louvor, de agradecimento é Ele. Então, sede agradecido a Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo ensina nas Escrituras. Então, agradeça a Deus
eu estou nessa frequência por causa do trabalho dele na minha vida. E você sente a frequência, vocês melhoram, então aí vem me agradecer. Não, pessoal. Agora, estou fazendo um trabalho, né, da espiritualidade. Vocês querem ajudar. Irmão, quero lhe ajudar porque o seu trabalho, nossa, abençoou minha vida e pode abençoar a vida de muitos. Então, você pode fazer isso, sem problema nenhum. Mas a glória, a honra, o agradecimento a Deus. Agradeça a Deus, tá? Eu falo isso, tá, pessoal? Porque eu sei que as pessoas foram orientadas pelo meio religioso, né? Elas são lá de agradar o pastor, o líder, tá? Então, às vezes você vai me ver como uma pessoa que está ensinando como líder e vai querer vir me agradar, vai querer vir me, como é que se diz, me agradecer, né? E pode até entrar nesse sentido de adoração. Não venha me adorar, tá, pessoal? Que eu sou falho igual a você, estamos na mesma caminhada. Eu falo isso porque tem pessoas aqui que vêm desse meio e são acostumados a isso. Querer se apegar no homem, querer adorar, esse é o correto. Eu sei disso, tá? Isso eu experimentei isso também e eu vi isso em muitos grupos religiosos. Então, por isso que eu tenho que falar isso aqui. A glória, a honra seja dada a Deus, o seu agradecimento tem que ser dado a Deus. Agora, tá? Você disse, não, irmão, você faz um trabalho que abençoou a minha vida, que eu estou melhorando e tal. Então, pode ajudar aqui, tá? O trabalho, a frequência, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa frequência. Por isso que eu deixei aberto aqui, tá, pessoal? Senão eu fazia, como é que se diz? Eu vendia meu curso aí, tá? É fechado, então aqueles que têm dinheiro pudessem pagar, que ia assistir meus vídeos, meu curso. Mas só que eu deixo aberto para que todas as pessoas usufruam do conhecimento espiritual, da minha frequência, da minha energia, tá? E possa trabalhar a sua espiritualidade. Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá? Mateus 23, versículo 12. Vamos ler aqui. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio, pessoal. Então, é a frequência da humildade, da simplicidade. Então, quando a gente está trabalhando, busca, então, o nosso superego vai entrando no equilíbrio. A gente não se exalta, a gente é uma pessoa, né? A paciência, a mansidão. Então vai surgir frequência na nossa vida mais elevada. Porque se a gente se exaltar aqui, pessoal, vai ser humilhado. Todo aquele que se humilhar, então todo aquele que entrar na frequência da espiritualidade, ele vai ser exaltado. Ele vai ser exaltado. Não tem para correr, isso é palavra do próprio Cristo, tá? Não tem como ninguém refutar isso, porque é palavra do próprio Cristo. Então, o que é que vocês têm que fazer? Qual é a frequência da espiritualidade? A frequência da humildade, da simplicidade. Então, é esse equilíbrio aí que vai dar o superego. Entende, pessoal? Que a Bíblia fala de superego. A Bíblia está controlando essa consciência. Então, o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Vamos ler aqui, né? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, é claro, né, pessoal? Veja que a Escritura, os apóstolos, estão falando para que os irmãos entrem no equilíbrio.
Ele não pode deixar que o homem do desejo controle ele, né? Então, os desejos desenfreados, né? Então, isso vem do id, que é o instinto primitivo do homem. Então, tem que ser controlado, pessoal. Mas de uma forma equilibrada, de uma forma humilde. Então, quando você melhorar também, a outra pessoa ainda que não melhorou, não julgar ela, não dizer, eu sou melhor do que... Não colocar a altivez, a soberba, tá? Então, porque você vai cair de novo. Então, permanecer no equilíbrio, uma frequência de humildade, paciência, sabedoria, simplicidade. Então, é isso que a gente permanecer nessa frequência. E o difícil da gente é esse, tá, pessoal? Controlar o nosso homem do desejo, né? Que às vezes ele disse, então, saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, controlar o corpo, então, controlar essas energias do corpo. Não dominado pela paixão, desejo. Então, paixão e desejo está falando de quê? Está falando de frequência, de energia. Desenfreado. Então, está sem freio. Então, a palavra desenfreado vem que é uma pessoa que não tem freio. Apertou o acelerador, o carro dela, e agora desceu a ladeira e está dizendo, sai de baixo, tá sem freio. Então vai sair atropelando aí gente, vai sair, aí depois vai se arrebentar lá embaixo no barranco. É o que acontece se uma pessoa estiver sendo dominada por isso, por esses paixões e desejos desenfreados, tá? Então, o que é que ele fala? Como os pagãos. Então, os pagãos é aquele pagão, é a pessoa que não tem o pai, não está ligado à fonte, não está ligado a Deus. Então, essa pessoa não nasceu espiritualmente, não é um espiritual, não é um cristão. Então, ela é um pagão. Então, não conhece a Deus. Então, a maioria das pessoas que estão desligadas da fonte, que não conhecem a Deus, estão andando nesse desejo desenfreado. A maioria, tá, pessoal? E carnaval você vai perceber isso aí, essa energia aumentar bastante, tá? A gente que é espiritual, a gente que sente essas energias, tá? Então vai ser música de baixa frequência, vai ser briga, confusão, morte, vai ser gente fazendo sexo adoidado, sexo, cada um, né, homem com homem, mulher com mulher. Então suruba vai acontecer nesse carnaval. Então imagine o tipo de energia que está sendo produzido na cidade, nessa realidade. Suruba, céu aberto, música com frequência baixa. Então, o que é que você acha que um ambiente desse pode causar no nosso campo mental, na nossa frequência? Será que é coisa boa? Né? Aqueles que estão no desejo de vai ser coisa boa. Aqui, ó, emoção. Eu tô gozando. Que legal. Então, eles que estão nesses prazeres da carne, ele vai achar legal. Mas depois ele vai ver o sofrimento. Depois essas pessoas estão vindo procurar a gente, pessoal. Tudo com doença, tudo com sofrimento. Ô irmão, olhe por mim aqui, me ajude. Depois tudo que acaba, né? Os espíritos sugaram as energias, vem tudo acabado. E vem para a gente pedir oração a gente, para a gente orar, para a gente ajudar ele. Ô irmão, me acabaram, ai meu Deus. É isso, pessoal. Enquanto tiver assim, nessa frequência dormindo, vai acontecer isso, tá? Então, os pagãos é assim. O que mais? 2 Pedro 1, versículo 5 até o 7. Vamos ler aqui, tomar um chá aqui, né, pessoal? Para melhorar a barriga e o soluço, né? Entende? Então vamos aqui. 2 Pedro 1, versículo 5 até o 7. Vamos ler.
Por isso mesmo, empenho para acrescentar à sua fé a virtude. Então, o que é que Pedro está falando? Por isso mesmo a gente, né, precisa se empenhar. Então, e a palavra empenhar, a gente tem uma diligência, se debruçar nessa espiritualidade. Então, o que é que ele fala para a gente se empenhar? Por isso mesmo, porque as coisas são difíceis, então por isso mesmo que a gente tem que se empenhar para acrescentar a sua fé. Então, pegar a nossa fé, então, a virtude. Então ele fala a virtude ao conhecimento, né? Virtudes são as virtudes de humildade, simplicidade, amor. Então são virtudes elevadas. Então a gente tem que usar a nossa fé e acrescentar essa virtude. E depois da virtude, o conhecimento. Então a gente tem que ganhar conhecimento. Ele disse o conhecimento, o domínio próprio. Então o domínio sobre o homem do desejo, o ego. A gente tem que acrescentar isso. O que mais? O domínio próprio, a perseverança. Então, a gente tem que perseverar, porque nada vai ser fácil aqui. A perseverança, a piedade. Então, a piedade, ser piedoso. E a piedade, a fraternidade. Então, uma pessoa fraterna. Então, veja quantas frequências elevadas, né, pessoal? E a fraternidade, o amor. Então, são essas frequências para equilibrar o nosso superego. A gente tem que se empenhar isso. Então, esse empenho é o trabalho da nossa espiritualidade. A gente colocando a verdade na nossa... limpando as sujeiras e colocando essa verdade no nosso campo mental, na nossa instância psíquica. É como Freud fala, né, pessoal? Só assim, pessoal, a gente vai equilibrar esse superego espiritual. Porque a gente precisa dele para bloquear as coisas inaceitáveis que a gente não pode colocar aqui nessa realidade. Então, olha, pense aí quantas coisas inaceitáveis não podemos colocar aqui nessa realidade. Vocês sabem aí, muitas bagaceiras, né? Que a gente não pode colocar. Então, pense nisso, tá? Aí, o que mais, pessoal? 2 Timóteo, né? 1, versículo 7. Eu sei que os evangélicos gostam muito dessa parte aqui, que eu leio a Bíblia, tá? Com uma visão bastante holística e uma visão espiritual da coisa. Por isso que eles ficam assistindo escondido aí, tá? Sei que vocês gostam dessa parte. Então, o que é que ele fala? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, né? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se você tem um espírito de Deus, né, pessoal? O próprio espírito de Deus, ele vai levar você ao equilíbrio. Ele vai lhe dar força, poder. Então, poder significa lhe dar energia, força, né? Se Deus vai dar, para que você, essa força, ele consiga vencer o espírito de medo que foi colocado ao longo da sua vivência aqui. Foram colocadas muitas crenças limitantes, muitas nuvineiras, muito medo. Até hoje, os meios de comunicação, o que é que eles passam, ele enfia dentro da sua instância psíquica, do seu campo mental. Medo. Medo. Por quê? O medo é uma frequência baixa para que vocês fiquem na frequência baixa e seja acessível para espíritos malignos. Então, por isso que ele trabalha essa frequência do medo, né? E o próprio espírito, aquele que se conecta ao Pai, à fonte, ao Criador, a Cristo,
ele lança o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus lança fora esse medo, né? Porque o poder, né? Mas de poder, então o Espírito tem poder, amor vai levar você o amor, que é, né, uma frequência elevada, e o equilíbrio. Então, o equilíbrio de todas essas coisas. Então, por isso que a gente precisa se conectar ao Espírito de Cristo, ao Espírito de Deus. Essa frequência. Quem que tem que se conectar? Quem é? Só o Espírito que se conecta com o Espírito. Então, é o seu Espírito, a sua consciência se conectando com a consciência de Deus. É isso, pessoal, tá? E os pastores ainda não estão ensinando isso a vocês. Por isso que vocês aí, tá? Vocês que assistem escondido, que é de grupo religioso, tá? Não sei nem se você é líder, pastor, você assiste meu vídeo escondido, tá? Que eu tô passando essas informações, tá? Por isso que eu tô percebendo aí que tem até alguns agora pegando assim coisas que eu tô ensinando aqui e eu tô vendo no vídeo aí, eu tô percebendo, eu digo, essa pessoa tá me assistindo. Que até os 3 jeitos essa pessoa tá passando no vídeo dela. Tem pessoas aí me assistindo e pegando as informações que eu tô passando. Pode passar, mas passe a verdade, tá? Não passe por interesse próprio aí de, vou querer ganhar dinheiro. Agora eu tenho conhecimento, agora eu tenho poder, né? Se você vai cair do cavalo também, tá? Então, o próprio Espírito de Deus vai levar a gente a esse amor, a esse equilíbrio. Mas é isso, tá, pessoal? Vamos parar aqui. 60 minutos só de música tocando. Tocando essa música, né? Ontem eu cantei a música, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, o pensamento lá em você. Tá aí o vídeo aí, em várias minhas redes sociais aí, tá, pessoal? Vocês gostaram, tá? Eu vi aí que alguns aí assistiram. Então, a gente falou a 6ª parte, a gente agora vai para 7ª parte. É isso, tá? Tá rendendo a novela aqui, a 7ª parte. Então, isso vocês já estão tendo ideia do que é esse superego. Então, como equilibrar. Então, como é que é a frequência correta para equilibrar. Então, você está aprendendo tudo aqui. Vocês que não assistiram nenhuma, comece lá da primeira, vá seguindo aí o cronograma da novela, tá? Cada capítulo você vai entender todas essas coisas que eu tô falando aqui. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a você, tá? A vocês aí, novos que se inscreveram no meu canal. Vocês que assistem escondido, tá? Vocês que aí dão like aí, vocês que comentam no meu canal, obrigado. Então é isso, tá, pessoal? Vocês vendo, vocês participando, vocês entrando em comunhão comigo, vocês, né, interagindo de acordo com a energia que vocês recebem, tá? Você é livre aqui, você é livre para se manifestar, você é livre para não se manifestar. Aqui a gente tem liberdade no espírito, tá? Graças a Deus, tá? Tem muita gente agora, tá, pessoal? Pelos escândalos que estão acontecendo nesses grupos, nessas coisas religiosas, estão tendo aí e estão procurando trabalhar a espiritualidade porque ela confia ainda em Deus. Ela sabe que tem um Deus, mesmo ela vendo que tem coisa errada, ela diz, não, vou trabalhar minha espiritualidade. E vocês estão encontrando aqui no meu vídeo, tá? Obrigado, agradecer a vocês por isso, a Deus por estar trabalhando na sua vida, na nossa vida, né, pessoal? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.
Tchau!